Fala galera do 20, tudo bem? Hoje eu vou te contar um pouco da minha jornada para aprender inglês e 3 lições que eu aprendi com tudo isso. E quem sabe te inspirar em qualquer que seja a sua jornada. Esses dias eu estava na casa da minha mãe procurando uns documentos e eu encontrei esse livro. Talvez você não tenha lido, mas eu tenho certeza que você já viu ou já ouviu falar dele. Esse é o primeiro livro da série Harry Potter, Pedra Filosofal. E o que esse livro tem a ver com o vídeo de hoje? Na verdade, esse foi o primeiro livro mais complexo que eu li em inglês. E folheando ele, por exemplo, na página 25, eu tenho anotações de palavras que eu não conhecia no passado. Só na página 25 são 3, por exemplo, que são at least, winked e raised. Olhando para essas palavras hoje, elas são básicas, mas no passado, com certeza, elas não eram. A primeira lição que eu aprendi na minha jornada foi o quanto é importante ser dedicado. Não pense que logo de cara eu comecei a ler livros dessa complexidade. Isso sem dúvida levou um tempo. Quando eu comecei a estudar inglês de fato, o meu tempo era bem limitado. Eu ia para a faculdade na parte da manhã e eu trabalhava de segunda a sábado, das 2 às 10. O único horário disponível que eu tinha para estudar inglês era aos sábados de manhã. Muitas vezes eu deixei de sair pra balada na sexta-feira à noite por conta dessa obrigação. E várias vezes, enquanto meus amigos estavam chegando da balada para dormir, eu estava acordando para ir estudar. Quem já tentou ler um livro mais complexo como esse, com um nível mais básico de idioma, sabe o quanto isso é desmotivador. A leitura não flui, você tem que parar a todo momento para traduzir novas palavras. Como eu disse aqui, na página 25 eu encontrei 3 palavras que eu não conhecia, e isso para muito a sua leitura. E como a gente está falando de Harry Potter, que é um livro de mágicas, eu vou te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal. Você não tem ideia da mágica que isso faz. Isso ajuda esse conteúdo a espalhar e chegar a mais pessoas e ajudando a fazer mágica na vida dessas pessoas também. No início era bem difícil. Eu não conseguia ver o meu progresso. Sem dúvida eu estava progredindo, mas era uma palavra de cada vez. E por conta disso era praticamente impossível perceber a melhoria. Eu lembro que eu usava todo o meu tempo disponível para estudar um pouco mais de inglês. Se eu não conseguisse um assento no transporte público, provavelmente eu assistia vídeos curtos em inglês sem legenda, eu escutava os Beatles ou eu escutava podcasts em inglês. Qualquer que seja o que eu estava assistindo ou escutando, eu colocava esse conteúdo no repetir dezenas de vezes, até que eu conseguisse entender o que estava sendo falado. E quando eu conseguia um assento no transporte público, eu geralmente lia um livro infantil. A segunda lição que eu aprendi foi que o resultado te mantém motivado. Eu percebi que eu estava melhorando na minha jornada de aprender inglês quando algo muito inusitado aconteceu. Eu tinha ido no centro da cidade comprar alguns livros de inglês e depois de ter comprado esses livros, eu estava prestes a entrar na estação Sé, quando um rapaz se aproximou e perguntou: "Do you speak English? Você fala inglês?" Eu respondi: "More or less", mais ou menos. O que passou foi que ele era um americano que estava passando dificuldades aqui e estava à procura de ajuda. Aquela foi a primeira vez que eu tive contato com um gringo que era fluente em inglês. Eu fiquei extremamente feliz em entender o que aquele rapaz falou. E isso me mostrou que todo aquele tempo que eu estava passando, estudando, estava valendo a pena. E sem dúvida, depois desse acontecimento, eu fiquei muito mais motivado. Lição 3: ter paciência e não se importar com o que os outros pensam. Uma vez eu estava lendo um livro infantil do lado do meu amigo, e ele virou para mim e disse: "Ed, por que você está lendo esse tipo de livro? Até minha filha, que é uma criança, consegue ler." Aí eu dei uma risada sem graça e continuei lendo. Só para te dar uma linha do tempo da minha jornada em aprender inglês, eu devo ter começado a estudar inglês de fato no ano de 2006. E eu devo ter lido esse livro em 2008. Em 2014, eu me mudei para a Austrália. E no ano de 2021, eu li mais de 61 livros em inglês. Apesar de ter começado a estudar inglês 16 anos atrás, ter lido dezenas de livros e falar inglês todos os dias, eu ainda estou aprendendo a língua. Eu percebi que esse é um aprendizado para a vida toda. Resumindo, ter a dedicação para fazer o que é necessário vai te trazer resultados que vão te motivar. Se você tiver a paciência de continuar se dedicando para conseguir novos resultados, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir alcançar o seu objetivo
seja ele qual for. E aqui eu vou colocar um link de um outro vídeo que eu fiz a respeito de como atingir objetivos. Nessa minha jornada eu percebi que o processo de aprender inglês é igual ao processo de aprendizagem de qualquer habilidade, seja ela um esporte ou as habilidades para executar a sua profissão, por exemplo. Como muito de nós sabemos, o processo para desenvolver novas habilidades é difícil, é lento, é desmotivador e talvez te faça duvidar se um dia você vai dominar essa habilidade. Mas dedicação, ver os resultados e se manter motivado é a resposta para desenvolver qualquer habilidade. Eu tenho uma pergunta: você já tentou desenvolver uma nova habilidade? Por favor, escreva nos comentários abaixo qual habilidade e se você conseguiu ou não desenvolver. Por hoje é isso. Um grande abraço e até mais.